pedir para você abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu quero fazer a leitura dos 2 primeiros versículos do primeiro capítulo, mas à medida que nós formos conversando aqui nessa noite, eu quero fazer a leitura de outros versos desse capítulo também. Primeira epístola de Paulo ao jovem Timóteo. Paulo escreve essa carta para Timóteo com o propósito de orientá-lo em relação à forma como ele deveria conduzir a igreja, a comunidade, porque Timóteo era um pastor mais jovem, e ele estava começando o seu ministério, e Paulo escreve com o propósito de ajudá-lo, de instruí-lo, de aconselhá-lo, e esta carta, ela vai mostrar todo o vínculo afetivo, todo o vínculo de relacionamento que existia entre o apóstolo Paulo e Timóteo. E o que eu gostaria de trazer de reflexão para nós nessa noite é algo ligado a esta ideia de quem nós estamos nos tornando, quem somos nós nas nossas relações, quem somos nós nos vínculos que nós estabelecemos, como Deus tem moldado e formado o nosso caráter, as nossas relações. Então eu queria ler a princípio esses 2 primeiros versos, onde o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele cumprimenta Timóteo aqui nos primeiros versículos, agradecendo a Deus pelo relacionamento que ele tem com Timóteo. Algumas expressões são muito interessantes, porque Paulo diz que ele escreve pelo mandato de Deus a um verdadeiro filho na fé. Essas 2 expressões eu queria que você observasse comigo. Olha, eu escrevo pelo mandato de Deus e escrevo isso a você, Timóteo, o verdadeiro filho na fé. Paulo tem a consciência de que a sua relação com Timóteo se dá através de uma relação que nasce pela direção divina. É Deus quem estabeleceu o vínculo entre eles, e esse vínculo é tão profundo, é tão íntimo, que Paulo pode chamar Timóteo de seu filho na fé. Alguém a quem ele não só se relaciona, mas alguém por quem ele tem um afeto profundo. Alguém por quem ele nutre uma relação que vai além do fato de conhecer. Alguém a quem ele considera um filho na fé. Porque Paulo havia proclamado o Evangelho à avó, mãe e a Timóteo. E essa fé proclamada gerou fruto no coração de Timóteo, que reconheceu Cristo como seu Senhor. E por ter reconhecido Cristo como seu Senhor, se tornou parte de uma comunidade maior. E nessa comunidade de fé, Paulo e Timóteo começam a estabelecer uma relação de amizade, uma relação de fraternidade, uma relação onde o relacionamento de fato estabelece algo que procede de Deus. Nessa ideia das relações, eu queria trazer para você uma reflexão hoje de quem somos nós, ou quem nós estamos nos tornando nas relações que nós estabelecemos. Porque a nossa vida, ela é marcada por relacionamentos. Relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais, relacionamentos comunitários. Nós temos relações. Nas relações familiares, nós temos relacionamentos conjugais. Nós temos relacionamento entre pais e filhos. Nós temos relacionamento entre irmãos e irmãs. Nos relacionamentos profissionais, nós temos relação entre empregador e empregado. Nós temos relações entre colegas de trabalho. Nós temos relações que são estabelecidas entre terceirização de serviço e contratação e terceirização de serviço. Nós, na comunidade eclesiástica, nós temos relações. Nós temos relações entre os irmãos, nós temos relação entre o pastor e os irmãos, entre a liderança e os irmãos, nós temos relações. Não tem como fugir das relações, nós somos seres relacionais. Nós estabelecemos relações.
a relação com o vizinho que mora ao lado de casa, a relação com os colegas que praticam o mesmo esporte com a gente, nos esportes coletivos. Nós temos relações. Constantemente estabelecemos vínculos. Mas eu queria que você refletisse comigo quem somos nós nesses vínculos que são construídos, nesses vínculos que são estabelecidos. Como nós nos comportamos, quem Deus está nos tornando, o que Deus está fazendo com a gente, na gente, para que nós possamos nessas relações ter um convívio aonde de fato cumprimos o mandato de Deus de sermos instrumentos de bênção e graça na vida das pessoas que se relacionam com a gente. O primeiro capítulo dessa carta que nós acabamos de ler, ela mostra relações diferentes, porque se por um lado nós temos a relação fraternal de Paulo e Timóteo, no final do primeiro capítulo nós temos uma crise, porque no final do capítulo 1 nós vamos ter duas figuras, que é Himeneu e Alexandre, os quais estão fora de uma relação tão boa e abençoada quanto esta do apóstolo Paulo com Timóteo. No final do capítulo 1, inclusive, nós temos uma expressão muito dura e complexa, porque o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer a respeito da crise que existe, porque houve alguns que rejeitaram a boa consciência e vieram naufragar na fé, abandonar a fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, ele cita o nome desses dois personagens, e ele diz assim: os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. A expressão é muito dura quando a gente lê. E o teólogo bíblico Ernest Käsemann, ele trabalha com esse conceito dentro de toda a teologia paulina, como Paulo entende as relações, como Paulo entende a igreja de Cristo, que é o corpo do Senhor, o corpo místico do Senhor, a comunidade do Senhor. E quando Paulo diz que entregou esses dois a Satanás, não é que ele está dizendo assim, ó, está na mão do diabo. Ele não está dizendo dessa forma de que essas pessoas agora não têm mais salvação, ou não têm mais nenhum tipo de vínculo. Mas ele está dizendo assim, olha, eles saíram da relação, eles saíram desse convívio, porque a ideia de ser entregue a Satanás, na teologia paulina, é você não estar sob a igreja de Cristo, é você não estar partilhando da igreja de Cristo, é você não estar nos relacionamentos da igreja de Cristo. Não a igreja de Cristo enquanto instituição religiosa, ou enquanto edifício construído, mas você estar fora da relação das pessoas com Cristo, você estando no mundo. Por isso há aquele versículo, o mundo jaz no maligno. Ou você está sob os cuidados de Deus, ou você está entregue a Satanás. Você está fora da comunidade de fé, você está fora dos relacionamentos. E Paulo está querendo mostrar nesses versos o quanto é importante para nós, nessa construção, nessa nossa transformação, nessa nossa forma de enxergar o mundo, de nós sermos instrumentos de graça e sermos aqueles que estabelecem relacionamentos de fato profundos, relacionamentos abençoadores, relacionamentos de quem é a igreja de Cristo, de quem está sobre o domínio de Cristo, de quem está sob o controle de Jesus Cristo. As nossas relações precisam ser relações de fato profundas. Himeneu e Alexandre, eles são postos como aqueles que nas suas relações já não estão mais procurando cumprir o mandato de Deus no meio dos seus convívios, no meio das suas relações. Eles se deixaram levar pela cultura da sociedade a qual eles estavam inseridos e não estavam mais como um homem de Deus, um ser humano à imagem de Cristo, construindo relacionamentos firmados no Evangelho do Senhor. No versículo de número 5 do primeiro capítulo, Paulo vai dizer que o intuito da presente admoestação, da carta que Paulo está escrevendo para Timóteo, visa o amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Então observe que quando Paulo está falando com Timóteo, nessa relação fraterna, nessa relação aberta, nessa relação de construção mútua, Paulo está dizendo, olha, a nossa admoestação, a nossa exortação, ela visa o amor. Ela visa o amor. Ela não visa o ódio, ela visa o amor. Ela visa que o outro esteja bem. Ela visa
que aqueles que ouvem possam ter um coração puro, um coração íntegro, um coração sem maldade, um coração sem más intenções, um coração sem o desejo de prejudicar o outro, um coração em que a sinceridade, a generosidade esteja presente, de uma consciência boa, de uma boa reflexão, e uma fé sem hipocrisia, que não seja uma fé que esteja distante da vida. Porque o hipócrita é aquele que usava uma máscara e fazia um papel. Aquela pessoa que num teatro fazia um personagem diferente de quem ele era. E quando Paulo diz que a fé tem que ser sem hipocrisia, ele está dizendo, a fé tem que ser quem você é. A sua fé se revela no ser humano que Deus está construindo e fazendo de você. E as nossas relações se dão por quem somos e por quem estamos nos tornando. Coração puro procede somente de uma pessoa pura, do interior. A consciência boa é o discernimento entre o bem e o mal e a gente conseguir lidar com isso no nosso dia a dia. Paulo está falando sobre as relações, a relação que nós estabelecemos com Deus e como essa nossa relação com Deus passa para as nossas relações uns com os outros. Na igreja de Cristo, como irmãos em Cristo, como homens e mulheres que reconhecem Cristo como Senhor, nós precisamos buscar estabelecer relações que mostrem esse Evangelho de Jesus. Na continuidade do texto, no versículo 15, Paulo tem uma outra expressão, um outro verso, que eu queria ler com vocês aqui. Que ele diz assim, no versículo 15: fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Conforme ele vai desenvolvendo a sua carta, ele faz questão de dizer que a vinda de Cristo foi para a salvação de pecadores. E a verdade é que todos somos pecadores. Paulo está trazendo isso para a conversa dele com Timóteo. Olha, Timóteo, nas nossas relações nós temos que entender que somos todos pecadores. Nas nossas relações não tem alguém maior do que o outro, ou menor do que o outro. Nas nossas relações, as nossas relações não podem ser marcadas por exercício do poder, pela posição que a gente ocupa. As nossas relações são de iguais, porque somos pecadores. E somos tão pecadores que eu, Paulo, enquanto escrevo, eu declaro e confesso que eu sou o principal. Eu sou um pecador. Quando Paulo coloca isso, ele mostra que na sua relação é uma relação fraterna, uma relação de um pai de maneira espiritual que vê na figura daquele a quem ele proclamou o evangelho um filho, mas ele está dizendo, olha, assim como você, eu sou pecador, e a nossa relação se dá como pessoas falhas, limitadas, mas que amam a Deus e temem o Senhor. Relações sinceras, relações que mostram inclusive a fragilidade. Porque uma das coisas mais difíceis na relação é a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade. Porque as relações, ela na maioria das vezes se dão em relações de poder. No casamento, muitas das crises que existem é porque as relações de casamento são estabelecidas em relações de poder. Quem manda? Quem dá a última palavra? São relações de poder. E sempre que a relação é estabelecida numa relação de poder, é questão de tempo para que os problemas comecem a acontecer. Porque chega uma hora que o outro não suporta mais. Mas as relações de poder, ela não se dá só no casamento. Ela se dá também na relação de pais e filhos. A autoridade está sobre os pais. E no uso desse poder, muitas vezes, pela limitação humana, o poder é usado de maneira errada. E começa a ter crises relacionais. No ambiente de trabalho, existe a relação de poder. Você pode observar que em todas as relações o poder se faz presente. E pelo poder estar presente, ao invés de seguirmos o exemplo de Jesus, de entender que as nossas relações precisam ser estabelecidas na função de servo, porque o maior no reino de Deus é aquele que serve, nós queremos ser beneficiados. E nesse processo, as nossas relações vão mudando e ao invés de servirmos uns aos outros, de termos uma relação de contribuição, de construção, de edificação mútua, as relações vão se deteriorando, vão se prejudicando, as pessoas vão se afastando e as relações vão sendo destruídas. Por isso eu queria, hoje, nessa noite, desafiar você a buscar em Deus, através da ação do Espírito de Deus, um coração em que as suas relações possam ser melhor pensadas,
melhor edificadas, que você consiga enxergar nas suas atitudes e na sua fala aonde as suas relações podem estar sendo prejudicadas. Que você consiga discernir no meio das suas relações se há relações de fato de afeto ou se às vezes as suas relações têm sido de poder e às vezes você tem se distanciado de uma relação profunda com Deus. De que forma têm sido as suas relações? Como têm sido as suas palavras nas suas relações? Como tem sido o seu comportamento, a sua atitude nas suas relações familiares? Como você fala com a sua esposa? Como você responde aos membros da sua família? Como você trata aquelas pessoas que estão com você no seu dia a dia? Como essas relações estão sendo construídas? É uma relação de afeto? É uma relação de amor? É uma relação de respeito? É uma relação de edificação? Ou é uma relação abusiva? Como é a tua relação? Como você se relaciona com os seus colegas de trabalho? Você é uma pessoa agradável? Você é uma pessoa respeitosa? Você é alguém que consegue entender as diferenças e ao mesmo tempo se posicionar diante da maneira como você enxerga a vida? Como você se relaciona no seu ambiente profissional? Como são as suas relações no meio da comunidade de fé? Com o seu irmão, a sua irmã, com o líder da sua igreja, com o seu pastor, com os presbíteros da comunidade? Como é a relação nossa, a minha como pastor com os membros da minha igreja? Como se dá as nossas relações? Que ser humano nós estamos nos tornando? Nós somos seres humanos que amam uns aos outros, ou nós estamos nos tornando seres humanos que odeiam uns aos outros? Nós estamos nos tornando em seres humanos que têm boa consciência, que têm bom senso, que têm equilíbrio, ou nós estamos nos tornando seres humanos desequilibrados, sem bom senso? Como as nossas relações estão sendo construídas? Porque isso tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Da maneira como nós, pecadores, os principais pecadores, estabelecemos o nosso convívio comunitário dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E não só dentro da igreja enquanto corpo de Cristo, mas como testemunha do Evangelho de Jesus nesse mundo que jaz no maligno. Nesse mundo em que as pessoas vivem sem esperança. No primeiro verso que eu já li, quando Paulo fala que escreve a mandato de Deus, ele cita Cristo e ele diz: Cristo Jesus, nossa esperança. Como somos nós testemunhas de Cristo nos relacionamentos estabelecidos fora da comunidade, no mundo que não tem essa esperança? No mundo que desconhece essa esperança? Como se dá a nossa fala? Relações. Que no nome de Jesus nós possamos ser pessoas que façam diferença nas relações que nós estabelecemos. Que nós possamos ser aqueles que dão palavras que edificam, ao invés de ser palavras que destroem. Que nós possamos ser aqueles que venham dar palavras de esperança, ao invés de tacar o terror. Que nós possamos ser aqueles que levam a mensagem que traga perdão, ao invés de jogar lenha na fogueira. Que nós sejamos aqueles que levam palavras que venham trazer ânimo ao espírito abatido, ao invés de terminar de trazer mais angústia ao coração daquele que está sofrendo. As nossas relações precisam ser trabalhadas. Eu me lembro sempre de um amigo que conviveu muito comigo no meu ministério, que é um missionário. Ele não fez teologia, ele não estudou num seminário teológico, mas ele fez um curso de uma instituição bíblica e faz praticamente o trabalho de um pastor. Ele não é ordenado, mas ele cuida de uma comunidade, uma congregação, e ele desenvolve o trabalho pastoral. Não tem o título, não tem a ordenação, mas faz o trabalho de um pastor. E ele tem uma qualidade, uma característica própria que foi dada pelo Espírito de Deus a ele, que é ser alguém que sempre dá uma palavra de esperança. Eu não me lembro de uma vez que ele não deu uma palavra de esperança. Diante das dificuldades, ele sempre falava: não, olha, confia, ora a Deus, vai dar certo. Deus vai mostrar o caminho, Deus vai trazer esperança, Deus vai trazer renovo. Olha,
Você está passando por essa dificuldade, mas saiba que Deus te ama, saiba que você não está sozinho, saiba que Deus está com você. São palavras como estas que fortalecem os nossos relacionamentos e trazem palavra de luz, palavra que vem do trono da graça para os nossos relacionamentos. Palavras que edificam. Portanto, que nós possamos nutrir mais palavras que edificam. Para pessoas que estão angustiadas, desoladas, deprimidas, abatidas, às vezes imersas e afundadas no pecado. Que nós sejamos esses que queiram estabelecer as relações profundas. Relações que tragam ânimo e esperança. Relações que fazem diferença na vida das pessoas. Relações às quais as pessoas, no momento mais difícil, possam querer nos procurar para nos ouvir, para que elas possam ter, sem dúvida alguma, um vínculo com alguém que é mandado por Deus para estabelecer um relacionamento profundo e real. Relacionamentos. Que você consiga ser essa pessoa na vida do seu filho, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, na vida do seu irmão, na vida do seu vizinho, na vida de todas as pessoas que Deus tem posto no seu caminho. Que você dê palavras de conforto, palavras de apoio, palavras de ajuda, palavras até de exortação, mas que seja com amor, que seja com uma boa consciência, que seja com uma fé sem hipocrisia. É assim que as nossas relações precisam ser estabelecidas, precisam ser firmadas. Você levar uma palavra de ânimo a alguém que perdeu um membro da família, que está enfrentando um luto, uma angústia, uma dor. Levar uma palavra para a pessoa que está enfrentando crises no casamento, que não sabe se o casamento vai suportar tamanha dificuldade. Levar uma palavra ao coração de um pai que às vezes está enfrentando momentos difíceis com seu filho, na pré-adolescência, na juventude. Levar uma palavra de esperança para um filho, para um adolescente, que às vezes está vivendo diante de tantas lutas no dia a dia, no mundo que está diante dele. Que Deus nos ajude, pela sua graça, que os nossos relacionamentos possam ser firmados nessa esperança, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu queria orar com você. Eu vou pedir para o louvor vir aqui à frente. Mas eu queria que você agora fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, e que você pudesse ouvir a voz do Espírito de Deus trazendo uma palavra de conforto ao seu coração. Talvez você hoje possa estar abatido, e que o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito Santo, nosso amigo fiel, possa trazer uma palavra a nós, mas que também nós possamos nos dispor nas mãos do Senhor a sermos instrumento de graça nos relacionamentos que temos, que possamos criar vínculos mais profundos, que possamos ser mais empáticos com as pessoas que estão à nossa volta, com o sofrimento, a inquietação, que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, seja esse local onde os relacionamentos são estreitados pela fé. Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, nós podemos declarar como um cântico, um hino, já dizia: quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo. O Senhor é nosso exemplo, Pai, de amizade. O Senhor é nosso exemplo de relacionamento sólido, relacionamento de graça, de misericórdia, de bondade. E assim, ó Pai amado, como o Senhor se relaciona conosco, nós clamamos: ajuda-nos a estabelecer relações de amizades que sejam profundas assim também. Dá-nos direção, ó Pai. Ajuda-nos a levar uma palavra que edifica aqueles que estão à nossa volta. Que no mundo de tantos ruídos, no mundo aonde tantas vozes ecoam, aonde tanto barulho é emitido, que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir quem está do nosso lado e atentar para a sua dor e seu sofrimento, e sermos amigos reais, amigos verdadeiros. Pai eterno, faça isso conosco, ó Pai, e dirija-nos segundo a sua vontade. Conforte e consola o coração daqueles, ó Pai, que estão enfrentando suas batalhas aqui nessa noite, e que eles possam ouvir de outros irmãos e irmãs uma palavra, Pai eterno, que venha do trono da Tua graça.
ser conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.